Então, seguindo, falar um pouco sobre as ligações prediais. Então, o que é isso? O conjunto de elementos, como diz aqui, que tem por finalidade estabelecer a comunicação entre a instalação predial de esgotos de um edifício chamado de coletor predial, que é o que eu expliquei antes, e o sistema público de coleta chamado de coletor público. Então, antes eu falei ali dos subcoletores, coletores prediais, né, das caixas de inspeção na escala da predial, residência ou apartamento, né? E agora a gente então está partindo para a parte pública. Então essas ligações elas fazem ali a conexão, né, entre um e outro. Então aqui tem um exemplo, né, o ramal interno. Aqui tem o ramal predial que ele chega ali num tubo público, né? Então ele faz essa conexão. Aqui ainda ele não está dizendo, mas ele pode ser aqui de duas maneiras, tá? Ele pode ser da maneira radial, tá? Acho que aqui ele está escrito, ó. É sistema radial, tá? Que é quando a gente chega em várias conexões aqui em ângulos diferentes, né? Então a gente está vindo de vários prédios aqui, chegando na tubulação pública, que nesse exemplo está aqui no meio da rua, né? Ou pode ser do sistema ortogonal, que aqui a gente chega na perpendicular, né? Então cada prédio está chegando na perpendicular. Então aqui vai um tipo de peça e aqui vai outro tipo de peça, tá? Mas a função é a mesma, é ligar ali, né, a parte predial no coletor público, na tubulação que está ali no meio da rua. Os postos de visita, que assim como lá nas águas pluviais tinha, aqui na parte de esgoto também tem. Então, o que é isso aqui? São dispositivos para inspeção, tá, em pontos críticos ou convenientes das canalizações, normalmente nas mudanças de direção. Então, por que mudança de direção? Porque em mudança de direção é mais fácil de ter um problema, um entupimento, alguma coisa assim, né? Mudança de declividade, então você está seguindo com um tubo assim e você começa a seguir assim. Tá? Então você tem uma mudança de declividade. Isso olhando em corte, né? Em vista, por exemplo, em perfil. A gente pode colocar um posto de visita também. Mudança de diâmetro e encontros de tubulações de direções diferentes, que tem a finalidade de permitir a execução de trabalho de manutenção e limpeza das tubulações. Então, se a gente tem um tubo passando numa rua aqui e a gente tem outro tubo chegando aqui, ó, aqui a gente tem um encontro entre eles, tá? Então aqui seria um ponto recomendado para colocar um posto de visita. Então, materiais utilizados: alvenaria revestido com argamassa, né, de tijolo, concreto pré-moldado ou armado em loco. Então, qual que é a diferença? Pré-moldado já vem feito anteriormente numa fábrica, né, uma fábrica de pré-moldado, e armado em loco, quer dizer, feito no local, né, em loco ou in situ, tanto faz. Alvenaria estrutural, blocos de concreto, etc. Então aqui profundidades maiores que 1,5 m, divididos em duas partes, a câmara inferior e o balão de acesso. Então aqui, ó, isso aqui seria a câmara inferior, né, que é um pouco mais larga, para permitir algum trabalho ali de manutenção, né, permitir maior flexibilidade ali do operador, né, da pessoa que vai descer ali embaixo. E aqui o balão de acesso, que é só um espaço menor suficiente para o cara conseguir entrar, né? Aqui tem um exemplo, então, da execução de um posto de visita, né? Isso aqui depois vai ser enterrado, vai ficar só a tampa ali aparecendo, como está aqui nesse outro desenho. Então, como eu falei, já aproveitando da tampa, né? Ele chama aqui de tampão de ferro fundido com o diâmetro variando em 65 a 70 centímetros de diâmetro. Tem que ser capaz de suportar uma carga, né? Então vai passar um pneu de um carro ali, isso daí tem que suportar, né? De 4.000 quilos pelo menos. E o espaçamento entre os postos é variável, então tubulação de 150 milímetros até 100 metros, né, de distanciamento entre os postos. De 450 milímetros até 120 metros. E de 600 milímetros até 150 metros. Então, quanto maior o diâmetro, maior é o espaçamento também. Porque a chance de dar algum problema é menor, né? A gente está subindo o diâmetro dos tubos.
tem aqui um dispositivo chamado de tanque fluxível. Então, o que é isso aí? Resumindo, que está aqui uma câmara de acumulação de água, né? É um dispositivo que vai fazer uma descarga que vai ocorrer sempre que a água atingir uma certa altura. Então, basicamente, isso aqui é para ajudar ali a empurrar o trecho o lodo do esgoto, tá? É para ajudar a impulsionar o lodo. Então, vamos ver como está escrito aqui. Dispositivos instalados em pontos de rede em que pode ocorrer depósitos, pode ficar acumulado ali, ou seja, em trechos iniciais de coletores, trechos de pequena vazão ou baixa declividade. Então, são instalados em trechos críticos, né, que tem grande chance de dar problema. Tem a finalidade de provocar, através de descargas automáticas periódicas de água, a lavagem dos coletores. Então, ele vai estar jogando ali de tempos em tempos água para ajudar o esgoto a escoar. E aqui a gente tem os sifões invertidos, que são canalizações, como está escrito aqui, rebaixadas sob pressão, destinadas a possibilitar a travessia de canais, obstáculos, valas, etc. E mais um detalhe, ó, funciona sempre com condutos forçados a plena seção. Então, acho que é mais fácil entender aqui no desenho. Se a gente tem aqui um córrego, né? A gente está chegando com o esgoto aqui. A gente vai continuar com o tubo reto no meio do rio, no meio do córrego? Não. Então, a gente coloca aqui um sifão invertido, ó, que ele vai passar por baixo do rio. Então, esse trecho aqui ele está trabalhando sob pressão, né? Para ele conseguir passar por aqui de forma rápida e para ele não ficar acumulado aqui embaixo, né? Não ficar dando problema aqui embaixo. Por isso que ele vai trabalhar sob pressão. Então, isso aqui existe todo um dimensionamento, um cálculo hidráulico ali para a questão da pressão, né? Então, isso aqui é trabalhado também na disciplina de saneamento do curso de Engenharia Civil. E tem aqui também as estações elevatórias, né, que a gente, como tinha lá na rede de abastecimento de água potável, tem aqui na parte do esgoto, que são locais que a gente vai fazer o bombeamento. Então, mais tecnicamente, como está dizendo aqui, locais destinados a receber os efluentes do esgoto, né, em seguida serem bombeadas até locais onde está feito o tratamento. Então, a gente está recebendo o efluente aqui, mas eu estou com a minha estação lá em cima, ó. Eu vou ter que bombear isso aqui, porque eu não tenho mais como trabalhar com a declividade, né? Eu vou ter que subir. Então, são utilizadas em cidades ou áreas com pequena declividade ou em caso que se queira conduzir os esgotos a locais apropriados para seu tratamento. Na grande maioria de cidades, o sistema de esgoto funciona por gravidade. Entretanto, há casos em que a condução por gravidade não é possível, como eu dei o exemplo ali, havendo necessidade de instalação das estações elevatórias. Essas estações têm custo inicial elevado, exigem despesas de operação e manutenção permanente, né? Então, localização, pontos baixos da bacia, próximo de rios. Então, lógico, né? Vai ter uma casa de bombas ali, como estão aqui nas imagens, e isso aqui, uma hora ou outra, vai dar algum problema, né? E não, isso daqui não pode ficar parado. Vai ter que vir a concessionária, no caso Paraná, Sanepar, Santa Catarina, Casan, e vai ter que fazer a manutenção disso aqui, né? Então, se a gente conseguir trabalhar só com gravidade, melhor, menos custo aqui no nosso sistema.